Olá pessoal, esse vídeo aqui é para esclarecer, né, o conceito de tipo de entidade fraca, né? Existem muitas definições aí, equívocos que as pessoas têm cometido, né, com muita frequência, posso dizer, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, né, para tentar esclarecer, né, esses equívocos aí. Bom, eu inicio aqui definindo rapidamente o que é uma entidade, né? Então a gente pode dizer que uma entidade é algo que a gente, como ser humano, percebe que existe, tá? Então qualquer coisa que a gente percebe que existe, a gente pode chamar de entidade, né? A existência, essa percepção de existência, ela pode ocorrer dentro do mundo real ou até no mundo virtual, né? Desde que você perceba que algo existe. Pode ser algo concreto ou abstrato, né? Então aqui eu coloquei um exemplo de algo concreto, né? Eu sou professor e eu percebo que existe, né, a entidade João Maria e José, né, na minha sala de aula como alunos, né? Então cada um tem uma existência própria, portanto cada um deles é uma entidade. O João é uma entidade, a Maria é uma outra entidade, José é uma outra entidade, tá? Bom, as entidades elas podem ser colocadas num conjunto, né? Tá certo? Aí nós chamamos de tipos de entidade. Deixa eu até corrigir aqui. Isso aqui é o tipo, né, de entidade. Então, um tipo de entidade é um conjunto de entidades que possui as mesmas estruturas e a mesma semântica, né? Tá certo? Que possui a mesma estrutura, conjunto de entidades que possui a mesma estrutura e a mesma semântica, tá? Então vamos exemplificar aqui, olha, eu coloquei a entidade João, a entidade Maria, a entidade José num conjunto, né? Tá certo? E a gente sabe que cada entidade dessas aqui é um aluno, portanto, eu dou o nome ao tipo de entidade, né, de acordo com a semântica, o significado, né, de cada entidade. Cada uma dessas entidades são alunos, portanto, eu coloco no singular por tradição, né, e se for num diagrama entidade de relacionamento, a gente utiliza em letras maiúsculas. E por que eles possuem a mesma estrutura? Porque eu só quero guardar o nome, daí o número, né, dessas entidades, tá? Então todas elas estou guardando o nome e o número, nome e o número, nome e o número, tá? Então nós podemos caracterizar esse conjunto de entidades como sendo um tipo de entidade, porque eles possuem a mesma semântica e a mesma estrutura. Bom, a gente pode representar, né, esse tipo de entidade dessa forma, né? O retângulo é o tipo de entidade e os atributos, né, como pirulitos, né, lollipops, né, nesses balõezinhos aqui conectados ao tipo de entidade, tá? Essa é a representação do diagrama entidade-relacionamento, tá? E quando o atributo é chave, por exemplo, 102, 101 são os valores do atributo chave código, né? Então a gente sublinha o atributo que é chave, tá? Bom, agora sim o tipo de entidade fraca, né? A gente define o tipo de entidade fraca, tá, como sendo um tipo de entidade que não possui atributo-chave, tá? Depois eu vou falar, né, dos equívocos de definição, né, que as pessoas cometem, mas o correto é isso, né, o tipo de entidade que não possui atributo-chave, né? Então, olha, nós temos aqui um tipo de entidade responsável e eu só quero guardar dos responsáveis, tá, o nome. Tá? Então veja, cada um desses, né, cada uma dessas pessoas aqui são entidades, tá? E eu só quero guardar o nome: Ricardo, Lúcia, André, Carol, e André de novo, né? Tá certo? E Lúcia de novo, tá? Então veja que o nome que eu quero guardar dos responsáveis, o atributo nome não é chave, né?
Ah, mas e se eu criar um atributo, né, número, por exemplo, eu não, aí, né, não poderia? Bom, veja, é, você, se você é o dono do mini-mundo, tudo bem, né, daquilo que você está modelando. Né, mas se o mini-mundo, ele só quer, o seu cliente, ele só quiser guardar o nome, você não vai poder deixar ele guardar só o nome do responsável, ele só quer guardar o nome, ele não quer criar um atributo novo, nada disso, né? Como é que você representa isso, né? Como um tipo de entidade fraca. Você tem um tipo de entidade, né, que nenhum dos atributos que, né, se deseja guardar no sistema pode ser vai ser chave, né? É chave do tipo de entidade, né? Veja, eles possuem a mesma semântica e a mesma estrutura, né? Só que não possui um atributo chave, né? E é claro, né? Se é responsável, ele é responsável, aí a gente quer guardar os responsáveis dos alunos. Então tem que ter um tipo de relacionamento aqui, né, que vincule o aluno com cada um dos seus responsáveis, né? Isso a gente representa no diagrama entidade e relacionamento, tá? Dessa maneira aqui, olha, nós continuamos a ter o tipo de entidade aluno, tá? Agora nós estamos representando o tipo de entidade fraca porque ele não tem chave, né? Com o retângulo com linha dupla, tá? E o nome é uma chave parcial, por quê? Porque se eu considerar, né, a entidade João, né, com o número 102, tá? Veja que o nome Lúcia e Ricardo, eles são distintos, né? Se eu considerar a Maria aqui, os nomes dos responsáveis são distintos. Aqui é a Andréa, aqui é a Carol, né? Então eu estou dizendo, olha, considerando uma entidade possuidora do responsável, o nome é chave, por isso chave parcial. Mas ela não é chave no conjunto inteiro, né? O nome não é chave no conjunto inteiro, é só considerando, né, uma das proprietárias da identificação, né? Uma entidade proprietária da identificação. Tá? Se eu considerar só o João, então o nome é chave, né? Então, por isso que a gente chama de chave parcial do tipo de entidade fraca. E cada quadradinho desse aqui representa um relacionamento ao conjunto de relacionamentos que possuem a mesma estrutura e a mesma semântica. Nós damos um nome de tipo de relacionamento. E esse tipo de relacionamento é o possui. E por que ele aparece com linha dupla? Porque ele é o tipo de relacionamento de identificação do tipo de entidade fraca. Então, dado uma entidade, eu chego nos seus responsáveis. Por isso, é o tipo de relacionamento de identificação. Tá? E por que tem linha dupla aqui entre responsável e o tipo de relacionamento de identificação? Pela razão de que, tá, sempre que for um tipo de entidade fraca, ele obrigatoriamente, né, ele tem que estar associado a algum aluno. Não faz sentido você colocar uma entidade responsável sem que esteja vinculado a algum aluno. Tá? Isso que a gente chama de participação total. Então, para que o responsável exista aqui, ele obrigatoriamente tem que estar vinculado a algum aluno através do tipo de relacionamento de identificação. Tá? Então, sempre que eu tiver um tipo de entidade fraca, eu tenho linha dupla, linha dupla, linha dupla. Tá? Aqui pode ou não ter, dependendo da participação do aluno. Né? Se o aluno, para ser aluno, obrigatoriamente tiver que ter um responsável, aí vai depender muito do mundo que você estiver modelando. Então, aqui vai ser linha dupla ou simples. Tá? Mas sempre que for um tipo de entidade fraca, então a sua participação será total em relação ao tipo de entidade que é proprietária da identificação, neste caso o aluno. Né? Bom, então cuidado. Né? Um tipo de entidade não é fraca porque ele depende de um forte para existir. Primeiro que não existe esse conceito de forte. Eu vejo muita gente aí gravando aí vídeos, né, até apostilas, né, colocando esse conceito de forte. Isso aí não existe. Tá? Os conceitos de modelagem de dados, né, vêm do Peter Shen, quando ele escreveu, né, a respeito do modelo entidade e relacionamento. Tá? E em nenhum momento ele falou do tipo de entidade forte. Tá? Não existe isso. E segundo,
né? A dependência para existir é consequência do tipo de entidade ser fraca. Então não é porque ele depende de algum outro tipo de entidade para existir é que é fraca, é o contrário. Por ser fraca, então ele depende de outro para existir. Então, esse pensamento é errado, né? Porque nem todo tipo de entidade que dependa de outro para existir é um tipo de entidade fraca, né? Esse pensamento errado é mais ou menos similar a isso, né? Se uma pessoa que gosta de futebol, se uma pessoa gosta de futebol, então ele é brasileiro só porque, né, brasileiros gostam de futebol, né? Então você não pode pegar a característica, né, do genérico e colocar no específico aqui, né? Tá certo? Então, olha, veja, aqui eu estou dando um exemplo, né, de um veículo que depende, né, de estar vinculado ao aluno, né, de pertencer a algum aluno, né, para ele existir, porque para ele existir obrigatoriamente ele tem que ter um vínculo com o aluno, né? Então essa participação total, tá, é independente quer dizer, não é porque é total que o tipo de entidade aqui é fraca. Aqui está um exemplo que ele tem até duas chaves aqui, a placa e o chassi. Tá? Então, veículo não é um tipo de entidade fraca, mas depende de aluno para existir. Né? E quando você diz, um tipo de entidade fraca é quando depende para existir, pô, já errou, né? Porque está pegando o particular para o genérico, né? Tá certo? Então, aqui, olha, o responsável aqui é um tipo de entidade, por quê? Fraca. Por quê? Porque ele não tem um atributo-chave, porque se tivesse, tinha, né? Não era tracejado, ele era contínuo, né? Ele não tem uma chave, tá? E por não ter chave, ou seja, por ser um tipo de entidade fraca, é que ele depende do aluno para existir. Tá? Agora, veja, não é porque depende para existir que ela é fraca, né? Então é isso essa mensagem que eu queria passar para vocês. Tá? Espero que vocês deem um like, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá bom? Valeu! E se vocês quiserem mais assuntos desse tipo, né, é só mandar uma mensagem pra gente. Valeu? Tchau, tchau.